Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2026. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro dos Juízes. Nós estamos estudando sobre um período muito difícil da nação de Israel, mas com muitas lições importantíssimas para nós hoje. E a lição de hoje é a lição de número 4, nos traz o tema Eude e Sangar. Deus usa os improváveis. Eude, o canhoto, e Sangar, um personagem com uma linha que descreve a sua história, mas muito importante na história de Israel. Lembrando, meus irmãos, que você pode ser um assinante do Vida em Foco. E sendo um assinante do Vida em Foco, você tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. E mais, os slides produzidos pelo Vida em Foco são editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis e dificulta a preparação da aula. Mas os slides produzidos pelo Vida em Foco são editáveis e você pode fazer as mudanças que desejar. O conteúdo dessa assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Nós temos também nosso aplicativo. Acesse a sua Play Store e procure por EBD em Foco. Instale o nosso aplicativo no seu smartphone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Juízes, capítulo 3, e o verso 15, a parte A, a primeira parte do verso 15, que diz: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. O texto faz questão de dizer que ele era canhoto, porque a circunstância em que ele vence essa batalha, especialmente no momento em que ele executa o grande rei dos seus inimigos, é um momento muito particular e ele usa a mão esquerda, e por isso é importante para a história que seja identificado Eude como um homem canhoto. O resumo da lição: Deus realiza seus propósitos por meio daqueles que o mundo considera incapaz. A realidade do povo de Israel, a história do povo de Israel sempre esteve dentro desse contexto dos incapazes. E a Bíblia deixa isso bem claro, inclusive como uma forma de dizer que a Deus toda a glória. Não é que Deus só usa os incapazes, mas é que em determinados momentos Deus faz isso para que o homem perceba que ele é incapaz. Mas na verdade Deus usa quem ele bem quiser. O texto bíblico da lição se encontra em Juízes, capítulo 3, do verso 12 ao 21, e também o verso 29 ao 31. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza deve estar já estudando o livro de Juízes, lendo o livro de Juízes, para entender toda a história e cada texto de cada lição. Nossa introdução. Nesta quarta lição, estudaremos 2 episódios marcantes da história de Israel, no período dos Juízes. A atuação de Eude e Sangar como libertadores do povo. Como eu já disse, a história de Eude é mais detalhada. Ele era canhoto, ele executou o grande rei dos seus algozes de forma muito planejada. Depois ele convoca Israel para a batalha e derrota 10.000 homens muito fortes. A história do Eude é uma história mais detalhada. E já a história do Sangar é um problema sério. O Sangar, a sua história está em apenas 2 linhas. E ainda está envolto de mistérios e polêmicas, como é o nome que aparece lá, se é pai, mãe ou se é cidade. Mas nós iremos ver isso mais para frente.
Apesar de breves, os relatos desses personagens oferecem lições sobre a maneira surpreendente como Deus utiliza as pessoas improváveis. O Eude, por ser canhoto, né, historicamente, a gente percebe nos escritos antigos que o destro era alguém mais valorizado, mas Eude era o improvável. Inclusive também era importante porque o próprio rei que ele executou não esperaria que ele usaria a mão canhota, né, a mão esquerda. Então, por isso é muito interessante observarmos isso, né? Então, apesar de breves, os relatos desses personagens oferecem lições sobre a maneira surpreendente como Deus utiliza as pessoas improváveis, né? O Eude canhoto e o Sangar. O Sangar é um mistério, a sua história é contada em poucas linhas e é um mistério, né? Deus utiliza pessoas improváveis e à margem dos padrões tradicionais de heróis para cumprir os seus propósitos. E como eu falei agora há pouco, essa inclusive era uma realidade na história judaica, Deus usar aqueles que socialmente, politicamente eram reconhecidos como incapazes até para que a glória fosse de Deus e não dos homens. Além disso, refletiremos sobre a presença da violência nos textos do Antigo Testamento, abordando esse tema à luz de uma perspectiva bíblica e apologética, a fim de responder com clareza às críticas levantadas contra a fé cristã. Então, nós iremos ver a história do Eude, a história do Sangar e o que está em volta, e também falaremos um pouco sobre o problema da violência nos textos bíblicos do Antigo Testamento. E aí, Deus mandou matar? Isso é moralmente certo ou não? Como que a gente lida com isso? Vamos então para o nosso comentário. Primeiro tópico, Eude, Deus usa os improváveis. Os improváveis. Deus usa os improváveis. Uma derrota amarga. Após a morte de Otiniel, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Juízes 3:12 nos diz: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Eglon o gordo, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor, né? Era a realidade do povo de Israel na época dos juízes. Queda, arrependimento, perdão, restauração e queda novamente. Esse era o ciclo. E nesses períodos Deus usava determinadas pessoas, nós já estudamos isso nas lições anteriores, para livrar o povo da opressão. Isso mostra que a libertação realizada pelos juízes, ainda que sob a autoridade de Deus, era parcial e temporária. Era um momento da história, né? Era um momento da história. A plenitude dos tempos ainda não havia chegado. Então, era assim que Deus lidava com o povo por causa do momento da história. E o povo estava vivendo naquele ciclo vicioso de perdão, queda, juízo, arrependimento e perdão novamente, né? O povo estava vivendo neste momento. O povo, depois da morte de Otiniel, volta a pecar porque eles viviam nesta realidade. O cristão deve aprender com isso que todos os vasos usados pelo Senhor neste mundo são imperfeitos e temporários. O apóstolo Paulo escreve isso aos Coríntios, dizendo que temos um vaso de barro, mas um conteúdo excelente para que a primazia, para que a glória seja de Deus e não nossa. Estudiosos cristãos destacaram que os juízes podiam apenas salvar algumas pessoas de alguns agressores por algum tempo. Isso significa que eram pessoas comuns, pessoas normais. O Sangar, por exemplo, era um cara que feriu vários homens com um instrumento de tocar boi, que aqui na nossa região a gente chama de ferrão, que tanto pode ser uma vara, um pedaço de madeira com a ponta feito nela mesma, afiada ou afinada a ponta, quanto colocado um pedaço de ferro, um prego, alguma coisa,
para cutucar o boi e fazer o boi andar mais rápido. Só para você ter uma ideia que esse cara era um cara comum, era um cara do campo. Então assim, por que o povo recorrentemente caía? Porque primeiro o povo não entendeu a graça de Deus, né? Não havia arrependido de fato, apenas tido remorso. Segundo, porque todas essas operações eram limitadas a um espaço e tempo, né? Algumas pessoas eram salvas de alguns agressores em algum tempo. Eram homens e mulheres comuns, limitadas ao espaço-tempo, sendo usado por Deus. Isso é até maravilhoso pensar. Pensar que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas grandiosas em um espaço e tempo da nossa humanidade. Eles, como nós também, precisavam de algo muito mais poderoso e Deus proveu isso em Cristo. Então, para disciplinar seu povo, Deus os entregou nas mãos de Eglon, rei dos Moabitas, que se aliou a outros inimigos e oprimiu Israel, conquistando a cidade das palmeiras, antes conhecida como Jericó. A cidade que já havia sido conquistada, agora é reconquistada pelo inimigo, né? Por causa da desobediência do povo. Foi uma derrota amarga, perderam a cidade que havia sido conquistada milagrosamente sob a liderança de Josué. Isso revela que, fora da direção de Deus, até mesmo aquilo que foi alcançado por sua graça pode ser perdido. Como resultado, os filhos de Israel serviram aos Moabitas por 18 anos. A Bíblia está cheia de advertências para nós não desprezarmos o que Deus nos dá. Não despreza o dom que há em ti. Nós vemos a história de Esaú, que desprezou a bênção, depois buscou com lágrimas, mas não conseguiu reaver. Então nós vemos aqui também o povo, na época de Josué, conquistou Jericó de forma magistral, milagrosa, espetacular, mas a desobediência do povo fez com que estrangeiros tomassem posse da cidade novamente. Um libertador improvável. Novamente o povo clamou ao Senhor, que em sua misericórdia levantou outro libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Gera, o pai de Eude. O mesmo problema nós vamos ter com Sangar, né? Porque o Sangar, a palavra ali que se refere a quem ele é filho, a gente não sabe se é pai ou mãe, né? Mas isso não é de suma importância. O que importa aqui foi o que aconteceu, o que Deus fez através de Eude e de Sangar. Isso é importante. Por mais que no comentário aparentemente surja esta polêmica, mas essa polêmica não leva nada a lugar nenhum. O que importa é que Deus usou dois improváveis para fazer a sua vontade. Esse detalhe é significativo. Naquele tempo, a mão e o lado direito eram associados à força divina e à bênção, né? Nós estamos falando aqui do Eude, canhoto, o benjamita canhoto, né? Isso é sugestivo, tanto porque naquela época a mão direita era associada à bênção divina, quanto era estratégico, porque Eglon jamais imaginaria que daquele lado seria sacado um punhal. Então, era uma estratégia do Eude. A gente pode pensar assim, o Eude, o improvável, o cara canhoto, mas um cara safo, um cara sábio. Você pode ser o improvável. Alguém pode dizer que você é o improvável, mas porque conhece só o seu estereótipo, só conhece o que contam sobre você. Mas a sua intimidade, o seu íntimo, às vezes as pessoas não conhecem, não sabem do seu potencial, mas Deus sabe do seu potencial. Muita gente olhava para o Eude, quem sabe, dizia, o cara canhoto, não sabe nem pegar numa espada. Mas foi ele que, pela estratégia dele, usando as suas limitações estrategicamente, pelo menos uma limitação para o tempo, usando de forma estratégica para poder conquistar uma batalha. Pelo padrão convencional, os guerreiros usavam a mão direita. Assim, o fato de Eude ser canhoto destaca que ele era incomum. Um libertador improvável fora dos moldes esperados. Mas ele era um cara inteligente, que usou aquela situação para sair em vantagem. Seja por alguma limitação na mão direita, seja por ter sido treinado para usar a esquerda, seja por ele ser canhoto mesmo, o fato é que ele possuía uma habilidade distinta, né? Que é o que eu falei.
Muita gente pode olhar para suas limitações e se acomodar, mas muita gente pode olhar para sua situação e dali extrair algo que possa tanto elevar quanto possa abençoar pessoas, como foi o caso do Eude. Isso nos ensina que Deus soberanamente usa pessoas improváveis, que aos olhos humanos talvez não fossem considerados aptos para serem escolhidos. 1 Coríntios 1, 27 a 29 diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então Deus usa quem Ele quer, até como uma forma de dizer para as pessoas que Deus é soberano, que Ele usa quem Ele quer, e que a vitória não é resultado da força do braço da pessoa, do guerreiro, mas do poder de Deus. O próprio Deus disse isso para o povo quando o povo entrou na terra prometida: olha, cuidem que ninguém, ao entrar na terra e usufruir dela, gozar das suas benesses, comece a pensar: a nossa força, o nosso braço nos colocou aqui. Porque não foi isso, foi o poder de Deus. Deus pode usar talentos aparentemente irrelevantes para realizar grandes feitos. Para isso é preciso que tenhamos coragem e nos coloquemos à disposição. Quantas pessoas são limitadas em inúmeras áreas de suas vidas, mas descobrem talentos, capacidades que, se não estivesse sofrendo essa limitação, talvez não teria descobrido. Deus sempre nos dá a oportunidade de fazer o melhor. Uma grande vitória. Na sequência do relato, observa-se a forma estratégica com que Eude executa seu plano para derrotar o inimigo. Primeiro, ao ser enviado para entregar o tributo ao opressor, Eglon, o rei dos Moabitas, ele aproveita a oportunidade para fazer o reconhecimento do ambiente. O texto diz que ele ficou observando. Por quê? Porque a estratégia dele era matar o rei e fugir. Como que ele iria fugir? Então ele foi observando. Isso é muito legal, porque às vezes a gente quer empreender alguma coisa, seja na igreja, na vida, e aí acaba que a gente não faz uma leitura da realidade, e depois a gente quebra a cara. O Eude, antes de chegar até o rei para entregar ali o tributo, ele foi observando as entradas, as portas, os corredores, os muros, tudo direitinho. Por isso que o texto diz: primeiro, ao ser enviado para entregar o tributo ao opressor, Eglon, ele aproveita a oportunidade para fazer um reconhecimento do ambiente. Ele não vai de qualquer forma. Segundo, prepara a sua própria arma, com características fora do padrão da época, e a oculta de maneira eficaz. Então a gente está dizendo aqui, nós estamos estudando aqui, irmãos, sobre o Eude, nós estamos dizendo que ele é um herói improvável, mas ele é um herói improvável apenas porque ele é canhoto, e porque a gente não sabe a origem dele, apesar do nome do seu pai, mas a gente não sabe se ele era de linhagem guerreira, como era Otiniel, que era sobrinho do Caleb. Provavelmente o Eude não era de linhagem guerreira, mas ele é um cara muito esperto. Ele é um cara extremamente esperto. Nós precisamos olhar para o Eude não como um improvável num sentido de alguém que foi totalmente improvável, mas como alguém que Deus usou a partir das suas especialidades também. Um cara que ele olhou para aquilo que ele se distinguia dos outros e usou como uma arma. Usou como o ponto em que ele teria vantagem. Então, é muito interessante olhar para isso, porque muitas pessoas olham para as suas limitações, as suas diferenças, e torna isso como um obstáculo. Eude não. Eude transformou isso numa arma. Então, meu querido irmão, jovem que está me ouvindo nesta aula, eu não sei qual é a sua limitação, qual é a sua dificuldade, a sua deficiência, mas se você entrega a sua vida a Jesus, se você tem a coragem de olhar para frente, então você vai transformar no poder de Deus, você vai transformar suas limitações em prosperidade. Em terceiro lugar, aguarda o momento oportuno para agir, atacando num instante certo. E, por um lado, ele é improvável porque é canhoto, mas ele é observador.
ele usa a sua diferença para criar a sua expertise, né, a sua vantagem. Ele é alguém extremamente estrategista, preparado, não é precipitado. Ele não está ali aleatoriamente. Ele está ali, ele foi mandado ali porque quem enviou ele sabia também que ele tinha o seu potencial, apesar de suas particularidades. Em quarto lugar, ao fugir, Eude convoca os israelitas para a batalha, na certeza de que o Senhor daria vitória. Além da certeza de que o Senhor daria vitória, ele sabia de um princípio que é um princípio que rege a guerra até hoje, que está escrito inclusive na Bíblia: ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Eude sabia que Eglon agora está morto. Quando todo mundo descobrir que Eglon está morto, vai ser um alvoroço, eles vão estar fragilizados e nós preparados. Então, acerte a liderança e o resto perderá o foco. Ele era um estrategista. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Foi uma grande vitória. O Eude, que era um improvável, mas era um improvável cheio de astúcia, era um improvável cheio de inteligência, era um improvável cheio de planos, era um improvável que não se acomodou, não se deixou vencer, quem sabe pelo preconceito, pelas críticas, mas usou aquilo que provavelmente, né, nós estamos levando nessa perspectiva, que talvez possa até não ser, mas vamos levar nessa perspectiva pela recorrência da expressão destra, direita, está sempre num foco de prosperidade, de bênção de Deus. Então nós vamos pensar nessa perspectiva de que o Eude não era o cara mais querido, não era o cara, o soldado que o seu comandante esperaria dele o resultado, mas ele fez o resultado, porque era determinado, confiava em Deus e não se entregava ao preconceito ou às suas próprias limitações. Segundo tópico, Sangar. Deus usa o que temos à disposição. Um juiz desconhecido. A história do Sangar é difícil, porque se a gente for explorar o que nós temos aqui, vai ficar muito especulativo. Então eu sou muito claro, muito objetivo em dizer para os irmãos que eu não vou ficar aqui fazendo conjecturas. Eu vou fazer apenas algumas observações, mas não vou fazer conjecturas. Com a vitória liderada por Eude, o povo de Israel desfrutou de paz por 80 anos. Olha como a vitória do Eude foi marcante. 80 anos de paz. Período equivalente a aproximadamente 2 gerações. Em seguida é registrado o feito de Sangar. 80 anos de paz. A ideia de paz aqui é de que houve tranquilidade mesmo e prosperidade. Então, 80 anos de paz. Muito bom. A Bíblia relata que ele feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de boi, uma vara longa e pontiaguda, e libertou Israel. Né? Juízes 3:31 diz: Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de boi, e também ele libertou a Israel. Olha só, aguilhada de boi. Né? Essa aguilhada de boi é uma vara, né? Um pedaço de madeira pontiagudo, que a ponta é da própria madeira, ou alguém coloca um pedaço de metal, que aqui na minha região a gente chama de ferrão, que tanto aqueles bois de canga, né, junta de boi, ou até mesmo na hora de tocar o gado, o vaqueiro ou a pessoa que está tocando os bois ali, ele usa para poder fazer o boi andar mais rápido. Né? É um instrumento muito simples. É isso que eu quero que o aluno e o professor que está nos ouvindo entenda. É um instrumento extremamente simples, é um pedaço de madeira simples, fino. E ele matou 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de boi. Meu amigo, esse cara não era qualquer um. Esse cara estava cheio de Deus. Deus capacitou esse homem, porque, meu amigo, ele não era um Sansão, ele não tinha uma espada. Ele tinha um ferrão, uma vara de tocar boi. E ele matou 600 homens. A história do Sangar pode estar registrada em pouquíssimas linhas, mas mostra-se que ele não era qualquer um. Nós podemos até olhar para a história do Sangar, até pelo que está em volta, e pensar que ele é um improvável, mas é um improvável que foi usado poderosamente por Deus.
Há poucas informações sobre a vida desse juiz, exceto que era filho de Anate. Esse nome pode indicar tanto o local do seu nascimento, quanto possivelmente o nome de sua mãe. Esse é um problema sobre o Sangá. Anate. Quem era Anate? Nós temos o relato histórico, se você procurar, nós temos o relato de que havia uma deusa pagã com esse mesmo nome. E aí é que gera o problema, né? Era uma deusa filisteia. Esse é o grande problema. Por que Anate? Anate, né? Por que destaca-se Anate? Porque o nome é Anate. E quem era Anate? Anate era mãe? Anate é uma referência à deusa? Anate era pai? Eu li alguns artigos e as pessoas não têm o mesmo consenso. Há quem diga que, pela regra, nunca é um exagero, né? Vamos lá, 95-5, né? 95% das vezes, quando fala assim, filho de, é uma referência ao pai, 5% à mãe. Não parece que aqui é a mãe. Por que seria a mãe? Num contexto de guerra, num contexto de juiz, de vencer inimigos, por que a mãe? Não faz muito sentido, né? Parece que não é a mãe. Aqui o comentarista diz que possivelmente é a mãe, mas, né, 95-5, né? Talvez Anate seja o nome do pai, né? Anate, filho de Anate. Anate seja seu pai e não sua mãe. Anate também é uma referência, como eu já falei, a uma deusa, a uma entidade pagã. Havia uma entidade pagã com esse nome entre os filisteus. Será que tem alguma coisa a ver ou não? E outra coisa, também tinha uma cidade chamada Bet-Anate, ou Casa de Anate. Será que tem alguma coisa a ver? A gente não sabe, né? A mitologia cananeia e ugarítica, né, que tinha uma deusa do panteão cananeu que chamava Anate, né? Ela era a deusa da guerra, a deusa da caça, da fertilidade, que geralmente os deuses estavam ligados sempre a isso, porque era uma sociedade que vivia em guerra, era uma sociedade que vivia da caça, das plantações, né, agrícola, né? Então está sempre relacionado a isso. Mas nós temos esses 4 pontos. Primeiro, vamos colocar aqui 95-5. 95% das vezes, quando fala filho de, é uma referência ao pai. Então, talvez Anate aqui seja pai do Sangá, não mãe. Mas os 5% também pode ser provável. Pode ser que seja mãe. Agora, por que a mãe, num contexto de guerra, não faz muito sentido. Segundo, a deusa cananeia chamada Anate. Será que tem alguma coisa a ver? E também a questão da cidade Bet-Anate. Será que tem alguma coisa a ver? Enfim, nós não temos informações precisas. Eu pesquisei vários sites, usei inteligências artificiais das mais diversas, mas todos chegam à mesma conclusão. Não tem uma resposta objetiva e definitiva. É tudo é possível. Então, assim, como isso aqui não vai levar nós a lugar nenhum, então eu nem vou me deter nessa questão se era mãe, se era pai, se era cidade, se era a deusa do Sangá. Um nome estrangeiro. O nome Sangá não tem origem hebraica, mas estrangeira. Segundo alguns estudiosos, é provável que tenha se convertido à fé israelita. Independentemente de sua origem, o fato é que foi usado por Deus para libertar o seu povo. Sendo soberano, o Senhor pode usar quem quiser para cumprir os seus desígnios, como no caso de Ciro e Raabe. Deus chama Ciro de meu servo, e Raabe é usada para salvar o povo, e ela era uma prostituta cananeia. Então, assim, esse ponto dele ser estrangeiro ou não, isso não importa. Ou como diz o salmista, o Senhor é Senhor de toda a terra. Ele usa quem ele quiser. Então, o fato de ele ser ou não um judeu, um hebreu, não muda em absolutamente nada, porque Deus usa quem ele quiser. Isso é uma questão resolvida, que não tem debate, porque Deus usa quem ele quiser. Sua graça alcança e transforma gentios em instrumentos do plano de redenção. Deus não está limitado a agir segundo rótulos, status sociais ou barreiras étnicas, né? Como diz Efésios 3:6, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, quem sabe se Sangá era um estrangeiro, assim como era Ciro, como era Raabe, principalmente Raabe, né? Raabe, Ruth,
eram todas gentílicas, e elas entram inclusive na genealogia de Jesus. Isso é inclusive a Bíblia nos mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, e que no futuro, como diz Paulo aqui em Efésios 3 e 6, os gentios são co-herdeiros do corpo de Cristo. Uma arma diferente. Eita, essa arma diferente, né, que a gente já inclusive já falou aqui. Enquanto a arma de Eude foi fabricada por ele mesmo, o instrumento de batalha de Sangar era tudo menos convencional. Ele usou uma ferramenta de trabalho para derrotar seus inimigos. Muito se desculpa por não fazer algo para Deus, alegando falta de condições ou de ferramentas adequadas. No entanto, Sangar nos mostra que Deus nos usa com aquilo que temos à mão. Afinal, as ferramentas e as condições que você possui podem ser simples, mas o poder é divino. Aí nós lembramos do que Paulo diz em 2 Coríntios 4 e 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, como já falei isso anteriormente. A Bíblia toda está recheada dessas situações em que Deus usa o improvável para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado e não o nome da pessoa. E aqui Paulo deixa bem claro quem nós somos. Nós somos os vasos de barro. Nós somos o vaso de barro. E o poder, o tesouro que tem é Cristo. A excelência é dele. Sangar era um homem simples, provavelmente um homem do campo. Se ele está com o instrumento de tocar boi, então ele era um homem do campo. Ou ele estava tocando boi, ou ele estava arando a terra. Ele era um homem do campo, ele não era um soldado, mas ele usa o que ele tinha. Por quê? Porque nós somos os vasos de barro e a excelência vem de Deus. Terceiro tópico, a questão da violência. Eita, tema polêmico. Um Deus injusto? Vamos lá. Nestes e em outros episódios do livro de Juízes, é notável a presença de batalhas e mortes. Críticos do cristianismo frequentemente se valem dessas passagens para alegar que o Deus da Bíblia é injusto, violento ou mesmo que incentiva a morte de inocentes. Mas e aí? Deus é mesmo um Deus violento? Um Deus de guerra? Será que Deus não é diferente, por exemplo, de Baal, que era o Deus da guerra, e outros deuses, ou Hades, por exemplo, o deus grego, que era o Deus da guerra? E cada civilização que tinha seus deuses, eles eram identificados com aspectos como esse, né? O Deus da fertilidade, o Deus da agricultura, da guerra, o Deus da chuva, enfim. Mas e aí, Deus é um Deus da guerra? Ele é igual aos outros deuses? Ele é um Deus que apoia a violência? É um Deus injusto? Como é que nós vemos isso na Bíblia? Contudo, tais acusações carecem de fundamento sólido. Em primeiro lugar, a própria noção de injustiça pressupõe a existência de um padrão objetivo de justiça. Qual é o padrão que os críticos estão usando para dizer que Deus é injusto? Esse é um dos argumentos que a gente geralmente usa para rebater essa crítica. Se está dizendo que é injusto, é porque existe um padrão. E quem é o padrão? Quem foi que tornou esse padrão um padrão? Se Deus é o próprio padrão, então não tem como nós criticarmos o padrão de Deus, sendo que ele é o próprio padrão. Como argumentaram diversos apologetas cristãos, para que se possa distinguir entre o justo e o injusto, é necessário um referencial absoluto. E esse referencial é o próprio Deus. Qual é o padrão que os críticos querem usar? Se for o próprio Deus, não tem como se contradizer. Portanto, ao afirmarem que Deus é injusto, céticos e ateus acabam ainda que involuntariamente partindo do pressuposto de que existe um padrão moral superior, o que, segundo a cosmovisão cristã, só pode existir se houver um legislador moral. Assim, a crítica à justiça divina, ao invés de enfraquecer a fé, revela uma dependência do próprio conceito de justiça estabelecido por Deus. Por quê? Porque precisa ter perfeição. Uma das grandes questões, inclusive Kant falava sobre isso, né? Existe justiça? Por que nós esperamos por justiça? Se nós levarmos em consideração a realidade do mundo, é uma grande tolice esperar por justiça. É impossível haver justiça porque o próprio juiz é injusto.
Então o conceito de justiça, ele precisa ser algo que transcende. Se transcende, então é Deus. E se Deus é o conceito, é o padrão final de justiça, de beleza, de perfeição, de santidade, então não tem como o homem questionar. Isso não significa que a igreja, que nós cristãos, não queira dar uma resposta para isso. A gente tem sim uma resposta para essa questão. Pessoas inocentes. Em segundo lugar, a ideia de que existam pessoas completamente inocentes não encontra respaldo nas escrituras, tampouco na experiência humana. A Bíblia é clara ao afirmar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3 e 23. E que não há um justo, nenhum sequer. Romanos 10, ou melhor, Romanos 3 e 10. Né? A ideia do inocente morrendo. Na perspectiva bíblica, levando em consideração o padrão moral de Deus, a ideia da inocência não existe, especialmente na perspectiva moral, porque todos nascem pecadores. Nesse sentido, a concepção de inocência, sobretudo de povos, é teologicamente insustentável. Eude não agiu por motivação pessoal, mas em um cenário de guerra e opressão prolongada, em que Israel era subjugado por um poder pagão e hostil. E esse é um ponto importante deste tema. A história tem seus momentos. Quando Eude vai para a guerra, ou quando qualquer um dos juízes ou outros líderes de Israel ia para a guerra, vamos pegar aqui o momento em que Josué invade Jericó, né, que Deus manda matar tudo. Se não matasse tudo, eles morreriam. Ah, meu, que negócio é esse? Olha, se você estudar o mínimo de história, você vai entender que era assim que as nações se organizavam. Sim, era assim que elas se organizavam. Havia uma concepção na própria realidade, no próprio ideário da humanidade nesse tempo, de que se você entra para guerrear contra um povo, você faz uma análise. Que tipo de povo é esse? Esse povo é um povo que pode ser escravo, ou esse é um tipo de povo que não serve para ser escravo e aí é melhor matar tudo? Essa era uma concepção que era a realidade no mundo daquele momento. Então era mais ou menos assim: se Israel não chega e mata todo mundo, eles seriam mortos. Porque era assim que as nações se organizavam. Então, quando nós vemos Eude não agiu por motivação pessoal, mas em um cenário de guerra e opressão prolongada, em que Israel era subjugado por um poder pagão e hostil, que se ele não fizesse assim, fariam com eles. É a velha regra, é matar para não morrer. E mesmo que quando Deus não manda, apesar de que todo o contexto aqui da conquista de Canaã é moral, mesmo que quando Deus não mandasse matar todo mundo, era uma questão de sobrevivência, porque era assim que as nações se organizavam. Como que eles iam fazer diferente? Eles seriam mortos. E como que Deus ia trabalhar essa diferença? Precisava-se de tempo, e é o que nós vamos estudar mais na frente, que é sobre a progressão da revelação. A revelação é progressiva. Sua ação foi realizada como juiz instituído por Deus, numa missão específica de libertação nacional, que se ele não liberta, ele morre. Característica daquele período histórico. Viu? Que é o que eu estou falando. É típico daquela história, daquele momento da história. A história tem seus momentos. E aí você criticar porque está dentro de um contexto de descrição, e Deus está mandando o povo adentrar aquela terra, conquistar aquela terra, até pelo contexto da imoralidade, da perversidade daquele povo. E aí você critica Deus por isso, sendo que na maioria das vezes aqui é uma questão natural, da realidade daquele período. Era característica daquele período histórico, em que a soberania divina se manifestava também por meio de juízo contra nações ímpias e opressoras. Por que Deus agia assim? Porque as nações também agiam assim. Porque, olha só, quando por exemplo, Samaria, né, o reino do norte, deixou de existir, o que a Síria fez? Eles fizeram um plano de destruição cultural profundo. Pegaram as pessoas de Samaria e levaram para a Síria, e pegaram o povo de outros lugares da Síria e jogaram em Samaria e transformaram o povo num povo misto. Matou a cultura, matou o povo. Isso era a regra, meu amigo. Isso era a regra entre o povo pagão. E Israel, em um processo de conquista, ou faz assim ou eles morrem. Nem mesmo a nação de Israel esteve isenta do juízo divino. Ao longo da história bíblica, quando o povo escolhido se desviava da aliança e praticava idolatria, Deus permitia que sofresse derrotas, exílios e opressões por outras nações, que também é esse aspecto, né? Deus é soberano, Deus é criador de todas as coisas. Se ele quiser destruir tudo e fazer de novo, ele pode.
Como Paulo diz, quem é o homem para questionar Deus? Pode a coisa criada questionar o Criador, por que me fizeste assim? Não. Ah, mas aí você está desviando o foco de um problema moral importante. Não estou desviando o foco não. Primeiro, eu não tenho problema em admitir que se Deus quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Mas, historicamente, nós aprendemos estudando que a realidade do mundo naquele momento era essa. Era matar ou morrer. Revelação progressiva, esse é o ponto que eu disse que a gente ia falar, né? Em terceiro lugar, é fundamental compreender que alguns textos bíblicos possuem caráter descritivo, não prescritivo. Quando você olha para textos na Bíblia, você precisa pensar, os católicos detestam isso aqui, viu, irmãos? Detestam isso aqui, mas esta é a realidade. A leitura correta do método correto, né? Do método histórico-gramatical, nós precisamos ver o que é descritivo e o que é prescritivo. Descritivo é eu descrevendo o mar estava agitado, o mar, as ondas estavam espumantes, estavam a 3 metros. É uma descrição, isso não significa que todos os mares funcionam assim, em todos os momentos. É uma descrição daquele momento, tá? Então, assim, muitas vezes, textos são descritivos. Não significa que Deus aprova. Por exemplo, quando você olha para o livro de Jó, muitas das palavras dos amigos de Jó são descrições da opinião deles, não significa que Deus aprova. Muitos dos textos do próprio Jó é uma descrição da opinião de Jó, tanto que nos últimos capítulos Deus refuta Jó. E Jó diz que eu não sei o que falar, não tenho o que falar de fato. Por quê? Porque era a opinião de Jó, não significa que Deus concorde com isso. E muito do que acontecia numa guerra é o extrapolar do próprio pecado do ser humano. E não significa que Deus estava aprovando isso. Seu propósito principal é nos fornecer conhecimento sobre os atos soberanos de Deus no passado, a fim de que extraiamos princípios espirituais e lições teológicas. Além disso, a revelação bíblica é progressiva. Deus se revelou de forma gradual ao longo da história, culminando em Cristo, que nos mostrou a plenitude da graça e da verdade. Isso significa que certas ações divinas registradas no Antigo Testamento, como o juízo mediante guerras, devem ser interpretadas à luz do plano redentor em desenvolvimento e não transportados mecanicamente para a era da nova aliança, né? Deus não mudou. Deus é um Deus de juízo, tanto é que ele vai condenar pecadores. Ele condenou Ananias e Safira, ele condenou outros que, por exemplo, Simão o Mago e outros que, através dos apóstolos, Deus castigou, porque ele é justo, né? Então Deus não mudou. Nós temos a questão de que a revelação é progressiva e o que fazer com a mentalidade, com a concepção de mundo de um povo arcaico com uma revelação tão avançada sobre Deus. Como que isso seria? Então era preciso, é por isso que o texto bíblico diz a plenitude dos tempos. Era preciso esperar o tempo certo para que tudo se revelasse. E Deus se revelando na sua plenitude em Cristo, sendo aquele Deus que sempre foi amoroso, gracioso, misericordioso e que deseja o perdão e não a condenação. Nossa conclusão. Como vimos, esses líderes improváveis ensinam que a verdadeira capacitação vem do Senhor, não das habilidades humanas ou da posição social. Seja um homem canhoto com uma arma improvisada, seja um camponês com uma ferramenta agrícola, Deus transforma limitações em instrumentos de vitória. Além disso, a presença da violência nesses episódios deve ser compreendida dentro do contexto histórico, teológico e progressivo da revelação bíblica. O Deus que julgava as nações no Antigo Testamento é o mesmo que em Cristo revelou plenamente sua graça e justiça. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.